Olá, muito boa tarde, você internauta ligado aqui nas nossas informações do Notícias Agrícolas. Nós estamos de volta com os nossos boletins e agora a gente fala sobre o mercado de açúcar e de etanol, porque nesta semana nós tivemos as divulgações referentes aí aos dados quinzenais de moagem no centro-sul do país, da safra 2023-24, e a moagem ainda caminha de forma lenta neste início de temporada, com números que vieram abaixo das expectativas do mercado. Para a gente falar sobre tudo isso, para falar sobre o mercado do açúcar lá na Bolsa de Nova York também, que hoje fechou em alta, eu converso agora com Maurício Murussi, analista de mercado das safras. Maurício, boa tarde. Olá, muito boa tarde, Jonathan. Muito boa tarde, espectadores do Notícias Agrícolas. Obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado você, Maurício. Bom, vamos lá então. Para a gente começar, e esse fechamento de hoje também tem muito do que a gente vai falar ao longo dos próximos minutos nessa entrevista, queria que você falasse sobre o fechamento da semana no mercado do açúcar. A gente tem ali os preços na Bolsa de Nova York e em Londres em alta nesta sexta-feira, né? O mercado ali em Nova York acima de 26 centavos de dólar por libra-peso. O que motivou esse cenário nessa reta final de semana, Maurício? Bom, basicamente foram os dados aí revelados no relatório da Única do dia anterior, da quinta-feira, né, que trouxeram volumes de moagem de cana e produção de açúcar relativamente baixos para essa época do ano, né? A moagem de cana recuou ali 12%, o açúcar cresceu, mas cresceu num patamar muito menor do que geralmente costuma crescer nessa época do ano. E aí esse crescimento, ainda que positivo, mas foi um crescimento pífio, digamos assim, deixou o mercado, reforçou no mercado internacional a percepção de baixa disponibilidade de oferta de açúcar, o VHP, né? E com isso os preços subiram no pregão de hoje, embora no de ontem, na quinta-feira, não tinham subido, até de maneira oposta eles caíram. Só que, bem além desse relatório da Única, o mercado em Nova York para julho 23 se encontra em um canal lateral, né, numa zona de estabilidade junto a esses topos históricos, né? Então, volatilidades pequenas, assim, ao redor de 1%, vão ser normais agora no dia a dia, né, dentro de uma tendência lateral mais ampla de preço aí para esse ativo. Maurício, apesar então da gente ter, né, o mercado caindo ontem, hoje a gente volta a ter essa repercussão desses dados importantes da Única. A gente teve, né, um leve avanço, segundo você pontuou, em relação à safra passada, e também o resultado da primeira quinzena de abril. No entanto, ainda decepciona o mercado, porque a gente poderia já estar num nível mais avançado, e eu queria te perguntar, o que motiva esse cenário? São as chuvas que têm ocorrido e a perspectiva da gente ter melhora ao longo desse mês de maio e a colheita avançar mais fortemente e a moagem, consequentemente, também? Sim, a safra ela vai evoluir, só que de forma atrasada, né? Então, hoje nós temos um cenário de crescimento na margem abaixo do 100%, que eu digo na margem seguinte, comparando a quinzena atual frente à quinzena imediatamente anterior, né? Então, hoje nós temos níveis de crescimento para cana e para o açúcar abaixo de 100%, quando o normal para essa época do ano, de início de safra, são crescimentos de 200% a 300%, né? Por que um nível tão alto de crescimento? É porque é o início de safra, todas as usinas do Centro-Sul estão começando a moer praticamente no mesmo tempo, né? Por isso que geralmente se observa esse padrão de crescimento alto de 200% a 300% na margem, tá? Só que hoje a gente, como eu disse, a gente está abaixo de 100% ali para o crescimento aí da cana e do açúcar nesses dois vetores aí. E esse crescimento baixo vem resultado ainda das chuvas de abril, né? A gente teve a primeira quinzena de abril chovendo, a segunda quinzena de abril teve chuva no seu início, mas já ao final de abril o tempo já ficou aberto, ensolarado, sem chuva, e isso bateu nos números de moagem do mês de abril, né? Agora, o mês de maio está sendo ele totalmente ensolarado e sem chuva nos canaviais do Centro-Sul. Na verdade, desde a quarta e última semana de abril, o tempo já está seco, né? Então, maio vai ser um momento, quer dizer, está sendo um momento, né,
em que a moagem de cana e a produção de derivados vai começar a se recuperar, tá? Então nós teremos os dados, os próximos 2 relatórios da Única, da primeira e da segunda metade de maio, serão relatórios que trarão um volume de moagem de cana e produção de derivados bem maior do que temos agora. Embora eu acredite particularmente que será sim uma recuperação em relação a abril, mas ainda teremos algum nível de atraso em relação à safra passada, né? E lembrando que essa safra agora 23-24 é uma safra de forte recuperação no volume de cana, né, Sim. né, Jonatas? Então, o clima permite um avanço na moagem, permite, mas essa moagem está atrasada. E pelo menos até junho, por aí, no final de junho que ela vai começar a se regularizar, assim, dentro do padrão do que ela realmente deveria ser. Maurício, certo. A gente tem, então, essa perspectiva de safra positiva, mas a gente está tendo uma lentidão agora. A gente tem a previsão ao longo do segundo semestre da ocorrência do fenômeno climático El Niño. E eu queria trazer para você essa informação que você já tem conhecimento, né? Mas para levantar também alguma questão, se a gente pode ver mais para o finalzinho da safra algum impacto desse fenômeno para o Brasil. E se de alguma forma isso será acompanhado e pode haver modificações em relação às estimativas de vocês das safras e de outras consultorias, porque esse início de safra tão lento a gente não esperava. Não esperava. A nossa estimativa vai ser ajustada positivamente, sim, ela vai, mas não em função do El Niño, tá, Jonathan? Certo. Ela vai ocorrer porque choveu mais durante abril, né? Vai ocorrer uma elevação no volume previsto de cana, porque choveu mais durante abril, e vai ter um pouquinho de queda no ATR, porque a falta de chuva provocou baixa incidência de luminosidade, que prejudica a qualidade do canavial, não a quantidade, tá? Mas agora sim, se eu for falar do El Niño aqui, Jonathan, os meteorologistas vão querer me bater, tá? Eu vou apanhar dos meteorologistas, porque eu tenho uma opinião muito singular quanto El Niño e Laninha para cana de açúcar. Eu não estou falando para as outras commodities, tá? Vou deixar até extremamente claro isso aqui. Eu não estou falando do trigo, não estou falando da soja nem do milho. Para cana. Se a gente olhar para trás, Jonathan, o que nós vemos? Em 2016, nós tivemos o El Niño monstro. Não sei se você lembra dessa época ali, que foi uma ocorrência do fenômeno El Niño, uma intensidade muito acima do que realmente ocorria. Tá? Se a gente for pegar o gráfico das anomalias de temperatura no Pacífico, lá, geralmente é 1 grau que fica acima, e naquele período lá foi quase 3 graus acima, foi 2 graus e tanto. Então a intensidade do El Niño em 2016 foi muito grande. Por isso que na época ele foi chamado El Niño monstro. Tá? Isso é um apelido que a mídia deu, que os jornalistas deram, né, Jonathan? E o que aconteceu na safra de cana em 2016? Eu não sei se, obviamente, ninguém vai ter uma memória tão boa assim, tá? Mas eu respondo para vocês, não aconteceu nada. Foi uma safra normal. Não teve quebra, não teve atraso, não teve chuva fora de época, não teve nada fora da normalidade. Foi tudo dentro da normalidade. Uma safra padrão, sem nenhum detalhe climático, assim. E foi um ano de El Niño monstro, um ninho de quase 3 vezes a mais, de intensidade tripla, 3 vezes a mais do que geralmente era. Agora, se a gente olhar para 2 anos atrás, 2021, tá? O que pergunto para você, Jonathan, o que aconteceu em 2021 na safra de cana do Centro-Sul? Nós tivemos a maior quebra de toda a história da safra de cana, da cultura de cana. Nós vimos num período de produção de 600, não só 600, mas 605 milhões de toneladas de cana no Centro-Sul, e caímos para 524. Tinha gente até que apontava 520, mas não errou muito quem botou 520, né? Porque veio 524. E isso há 2 anos atrás. E aí eu pergunto para ti, o que teve há 2 anos atrás? Não teve nem El Niño e nem Laninha. Não teve nenhum desses 2 eventos. E nós tivemos a maior quebra, não foi nem em recorde apenas, ela foi histórica, dado o nível de quebra que a safra de cana teve.
e que até agora a gente não se recuperou direito. Essa safra 23, 24 que vai chegar perto de uma normalidade, né? Se a gente pegar as estimativas mais amplas que circulam ainda, que não são das safras de mercado, estimativas de outras consultorias, tá? Se a gente for pegar as maiores estimativas, elas se aproximam de 600 milhões de toneladas, mas não chegam a 605. Ou seja, o maior nível de estimativa para a safra 23, 24 de hoje ainda não recuperou a quebra que a gente teve há 2 anos atrás, para você ter uma ideia do tamanho dessa quebra que foi, de 605 para 524. Recorde, obviamente recorde, mas histórica. E aí, o que tinha? Não tinha El Niño e não tinha Laninha para botar a culpa, né? Essa é a grande ironia do mercado, né, Jonathan? Nós não tínhamos nem o Laninha, nem o El Niño para botar a culpa na quebra. Agora, e por sua vez, indo um pouquinho mais para trás, que nem eu falei, em 2016, El Niño monstro, nossa, o nome já impressiona, nossa, nós temos um ano de El Niño monstro. O que aconteceu na cana? Nada. Aconteceu nada. Foi uma safra normal de produtividade regular, de avanço regular que se previa, sabe? Então, Jonathan, aí eu estou respondendo a tua pergunta ali, né, que esse ano, segundo semestre, tem El Niño, aquela coisa toda. Então, para cana-de-açúcar, Jonathan, eu, sinceramente, eu não sei o que te apontar nesse sentido, porque é aleatório. Para cana-de-açúcar é aleatório. Tá? Sim. Claro que eu entendo, tá, que para outras culturas, como o trigo, a soja e a milho, que são culturas que não são perenes, né, que são atividades anuais, sim, pode ter um impacto. E cada analista vai saber, né, uma série histórica da sua própria cultura. Mas para cana, que é uma cultura semi-perene, não. Cultura semi-perene, pelo menos para cana-de-açúcar, com base nesse breve série histórica aí, de 2 extremos. Eu peguei 2 extremos, tá, Jonathan? Uma quebra histórica da cana, um ano que não teve nada, e um ano que teve um evento considerado como um monstro que não aconteceu nada com a cana. Então, nessa breve série histórica, nesses 2 exemplos bem extrapolados, digamos assim, exemplos bem estressados de cada um dos movimentos, a nossa amostragem estatística histórica diz que não há correlação entre o El Niño e o Laninha com a safra de cana-de-açúcar, por conta disso aí, né? Então, e basicamente, claro que nós tivemos agora aqui, abril, como eu falei agora há pouco para você, abril as chuvas se prolongaram por 15 dias, né? A safra começou em abril e era final de abril aí, o dia 15, 16, estava chovendo ainda no Centro-Sul. Claro, teve uma anomalia, mas em abril a gente não tinha El Niño ainda, né? Como você mesmo disse, o El Niño está previsto aí para o segundo semestre. Sim. Então, Jonathan, para cana, como eu disse, é aleatório. Para cana é aleatório. Temos que ir acompanhando, né, Maurício, mês a mês e né, esperamos que não cause realmente nenhum impacto, né, que é o que a gente deseja para o setor. Eu queria, para a gente finalizar, trazer uma outra pauta aqui que diz respeito à exportação, né? A gente conversou sobre isso e eu acho importante a gente falar, porque a gente terminou o mês de abril com o número de exportação abaixo de 1 milhão de toneladas, né, de açúcar, e a gente teve um início de maio também decepcionante em relação às exportações. O que você tem a dizer para a gente sobre isso? O que está acontecendo em relação a esse cenário de exportação? Bom, primeiro o line-up para o fim de maio já está bem carregado, né? Nós temos 49 navios já em fila de espera em Santos para embarcar açúcar, né? Então a gente já tem uma fila de navios bem grande aí para embarcar açúcar. O detalhe, Jonathan, é que como a safra atrasou, porque a chuva se prolongou, então a gente vai ter um atraso na moagem, depois a gente vai ter um atraso na produção de açúcar, que é o que a gente está tentando se recuperar agora em maio, só que depois que a produção se regularizar, somente no fim de maio, no início de junho, teremos ainda um atraso logístico, porque esse açúcar vai concorrer com as exportações, com os carregamentos, né, de soja e de milho, que esses períodos maio, junho e julho são períodos importantes aí de escoamento da safra de soja e de milho, né? O milho e a soja em si elas já concorrem, agora vão ter o açúcar atrasado,
querendo pegar espaço não no Porto de Santos, porque cada exportadora tem seu terminal, né, Jonathan? Então, assim, eles não ficam disputando o terminal ali. Mas, né, é a fila de espera dos caminhões para entrar no Porto de Santos. Esse é o grande detalhe. A disputa é por frete, não por terminal em Santos ou em Paranaguá, tá? Lá, Santos e Paranaguá é tudo muito bem organizado, ali quase não tem atraso. O problema é que os caminhões ficam retidos na fonte. E eles ficam fazendo agendamento também de entrega para não permitir que os caminhões fiquem parados lá na porta de entrada do porto, na estrada, né, do porto ali, esperando para fazer entrega. Então, eles fazem os agendamentos e retêm os caminhões na fonte. Então, de qualquer maneira, mesmo que o porto seja muito bem administrado logisticamente nos terminais, e mesmo que eles também organizem o recebimento dos caminhões do lado de fora, ainda assim a produção acaba do VHP, né, o escoamento acaba atrasado, né, porque os caminhões não conseguem sair antes por causa desse agendamento aí, e o de recebimento em Santos, né. E esse agendamento ele vai estar disputado por conta de, como eu falei, da soja e do milho, que a soja também teve o seu atraso, não muito grande que nem o açúcar, né, mas teve um atraso no plantio lá no início do ano. Teve. E tanto é que o Basis em Santos, que é o prêmio do VHP lá para junho, já está em quase $1 por libra-peso, né? Cotado ainda nessa semana em 0,86 aí para embarcar açúcar em julho, né? Visto aí que tem uma demanda ainda relativamente, uma oferta relativamente baixa de VHP para embarcar em julho. Por isso que o prêmio está tão alto, em 0,86 centavos de dólar. Geralmente o padrão é 0,35 ou 45, quando muito. E aí a gente tem 0,86, tá? Por conta disso aí, que a disponibilidade de oferta não está muito grande, até mesmo para junho, né? Não que as usinas já não tenham oferta em junho de açúcar VHP, elas têm, mas não é tão grande assim. E depois de ter, ainda tem que conseguir embarcar esse açúcar aí, mais por problema de frete rodoviário do que marítimo, né, Jonathan? Outro tópico, né, Maurício, para a gente acompanhar, e é claro que a gente vai seguir tudo isso ao longo das próximas semanas. Eu agradeço mais uma vez a sua entrevista aqui com a gente. Maurício, sempre que tiver novidades das safras, pode chamar a gente por aqui. Bom final de semana para vocês por aí, viu? Eu que agradeço o convite mais uma vez. Um grande abraço a todos e excelente final de semana aí para toda a equipe do Notícias Agrícolas. Obrigado para vocês também. Bom, agora na finalização do nosso boletim você encontra os perfis das nossas redes sociais. Siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A nossa programação de boletins segue. Daqui a pouquinho tem fechamento do mercado da soja. Fica por aí. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.